E aí, tudo bem? Tô parecendo o cara da TV, né? Que fala, oi, tudo bem? Eu nunca sei como começar isso, porque você não pode falar, oi, pessoal, tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Oi, moçada, tudo bem? Você não sabe quem tá te assistindo, então não dá pra você falar nada assim, direto, né? Então, você que tá me assistindo, tudo bem? Eu tenho tanta coisa pra falar sempre, né? Mas às vezes eu me perco um pouco nas ideias, eu fico buscando pessoas para conversar comigo, para eu tentar me certificar do que o que eu estou pensando realmente faz sentido, né? Porque a gente sabe das nossas ideias, sabe do que a gente pensa, a gente tem uma vivência, né? Mas às vezes a gente fica em dúvida. Hoje o mundo está tão rápido, né? As coisas estão mudando tão rápido que às vezes a gente realmente fica em dúvida. E aí, o assunto que eu queria falar hoje, rapidamente, é a respeito de como lidar com as crianças e adolescentes de hoje em dia, sabe? É muito difícil. Eu sempre falo, pode parecer saudosismo, né? Pode parecer aquela coisa, você fica vivendo no passado, mas na verdade não é isso. Na verdade é porque a experiência de vida da gente foi dessa forma, né? Então a gente fica imaginando que esse é o correto ou a gente não sabe como agir diferente. Porque eu acho que para os nossos pais, embora as famílias antigas, os casais tinham mais filhos, né? Tinham 4, 5, 6, às vezes mais filhos, era uma coisa comum antigamente. Minha família não, minha mãe teve só 2 gestações, né, eu e minha irmã, mas isso não era regra, a maioria era bastante filho. E eles davam conta de criar e dava tudo certo, porque eu creio, eu estava até conversando hoje com uma pessoa sobre isso, eu creio que existia meio que um padrão assim de criação de filho, né? Todo mundo agia mais ou menos da mesma forma. Lógico, e as crianças também respondiam, né, do mesmo jeito. É claro que tinha criança mimada, né? Tinha umas crianças que fugiam do padrão. Mas, em geral, a resposta era sempre a mesma. Então, o pai falava que não podia, a mãe falava não pode fazer isso. Normalmente a gente obedecia. E tinha os mais desobedientes também, que iam lá, né, e faziam tudo ao contrário do que o pai e a mãe tinham falado, mas a gente tinha um receio de que, o pai vai bater, vai pôr de castigo, vamos perder tal coisa. Hoje, eu tenho a impressão que as crianças não têm muito isso, né, não sei se é excesso de informação, eu não sei exatamente o que é, né, se eles veem todas as coisas aí, se eles têm uma noção de que podem ser independentes a qualquer momento, e tem a questão também hormonal, né, que já dá um certo poder, né, a gente fala, eu não sei que autor que é, não sei se é o Rubem Alves, eu não sei, tem um autor aí que fala sobre a revolução dos pelos, então a criatura começa a ter pelo, ela já acha que ela tem o poder, né, e o poder não está bem nisso, a criançada se ilude. É maravilhosa essa experiência, né, de criar um filho, de educar, mas ao mesmo tempo também é bastante desgastante, é bastante estressante. Nos dias de hoje eu tenho a impressão que é um pouco mais. Então eu tô aqui para dividir um pouco com os pais que têm situações, né, semelhantes às que eu tenho. Tenho filho adolescente e a gente se depara com novos desafios todos os dias. E às vezes, e isso é um desabafo aqui, a gente fica um pouco em dúvida de como agir. Como é que a gente deve se portar nessa determinada situação, né? Se a gente é rígido demais, então olha, né, o conselho tutelar, olha, né, sempre tem alguém para se envolver. Se a gente não é, então olha, você está sendo muito permissivo, você está deixando o filho fazer o que quer. E essa noção do limite, às vezes, a gente também não sabe. Eu, pessoalmente, também fico com dúvida de qual é o limite, né? Eu tento manter, sabe? Eu tento manter um padrão, mas tem hora que eu também me confundo um pouco, eu também fico em dúvida do que efetivamente deve ser permitido, do que não deve ser permitido, né?
Claro que as questões óbvias da dignidade individual de cada um, né? De você respeitar a integridade física, lógico que isso é indiscutível. Mas certas situações do dia a dia que muitas vezes a gente fica perdido, a gente como pai fica perdido. Então a gente conversa com um, conversa com outro, aí vem um, pede uma opinião para você, aí você vai lá, pede opinião para outro pai para ver o que ele acha daquilo que você está fazendo, se ele acha que o caminho é esse mesmo. Mas acima de tudo, eu creio que seja você observar, né? Além do amor que a gente tem pelos filhos, claro, é a observação, porque cada pessoa também é diferente, reage de uma forma a determinada ação que você tem, né? Essa observação, muitas vezes, ela te traz os elementos de como agir. Então, se você vê que falar mais alto com seu filho não resolve, você tem que encontrar uma outra forma que você veja que ele se ressente. Então, poxa, olha, eu não vou falar alto não, eu não vou mandar, eu não vou ordenar, mas eu sei que se ele deixar de ter tal coisa, ele vai se ressentir, ele vai recuar, ele vai repensar esse comportamento, né? Então, basicamente, é mesmo a observação, né? E também precisa de um pouco de oração, né? Que Deus precisa ajudar a gente, que senão fica complicado. Então é aquela questão do orar e vigiar, mas muito mais vigiar e orar. Então a gente vigia, observa, né? Age de acordo com a observação e também faz as orações para pedir ajuda, né? Para o Criador, para os amigos espirituais, para quem você acreditar aí. Tentar levar isso de uma maneira que a criança chegue lá na frente como adulto e ela tenha aquele respeito que deve ser, que não tem como, né, não ter o respeito por ela mesma e pelos outros, né? O respeito a uma hierarquia que eu creio que é necessária. Todos nós precisamos ter esse respeito e saber que existe uma hierarquia na maioria das coisas que a gente vai fazer, né? E basicamente essa pessoa ser útil para o mundo depois, né? Porque senão vai crescendo uns adultos aí que a gente vê as pessoas fazendo coisas que a gente fala, nossa, mas nós estamos no século XXI e tem gente fazendo determinada coisa ainda? Tem, porque de repente falta lá atrás, falta no pai, na mãe, essa dedicação. Eu confesso, tem hora que, né, dá vontade de desistir. Eu creio que muitos pais pensam assim, né? Dá vontade de desistir. Mas a gente não pode cair nessa armadilha da desistência. A gente tem que se manter firme, né? E continuar. Porque eles precisam muito da gente. Nossos filhos precisam muito da gente. E a gente precisa muito deles. Então, é uma coisa assim recíproca, não existe uma coisa sem a outra, né? Então, vamos repensar isso, né? A observação, o amor acima de tudo, o carinho e os limites que a gente tem que impor para os filhos, né? E que às vezes a gente também tem que se impor, né? Dependendo da situação, às vezes a gente acaba excedendo o limite também. Então, meu recado hoje é esse, a minha conversa hoje foi essa. Se inscreve no meu canal, Fátima Ribeiro Versa, no YouTube, e coloca lá a sua opinião, né? Se você discordar de mim, a gente está aberto a ouvir também as opiniões diferentes e sugere algum tema, alguma coisa que às vezes até eu estou precisando aprender e você me pedindo, você me falando, me abrindo os olhos, eu vou buscar, vou pesquisar e vou tentar melhorar e trazer aqui para você, tá? Muito obrigada por me ouvir, um beijo e a gente se vê em breve no próximo vídeo.